Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, observando Jesus limpou a casa, esse título de nossa mensagem, podemos falar de uma forma constantemente da importância de seguir os passos de Jesus Cristo, imitando o exemplo de nosso Senhor. Quando Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pedro até acrescentou dizendo, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aplicando essas instruções em nossos corações, em nossas vidas, devemos amar como Jesus ama também, suportar calúnias e perseguições como ele as suportava. Então resistir à tentação como ele também o fez, e tantas outras coisas que o Senhor Jesus suportou. Às vezes nós não suportamos praticamente nada, já estamos estressados, cheios de problemas e murmurando contra Deus. Se uma coisa deu certo, levanta a mão para o céu, diz que é filho de Deus, está tudo muito bem, mas quando não dá certo começa a murmurar e até reclamar diante do Senhor. Que deixando-vos o exemplo para nós seguirmos os seus passos, foi o que o apóstolo Pedro disse no capítulo 2, versículo 21. Para nós aplicarmos estas instruções, como devemos amar, Jesus amava, suportar as coisas como ele suportava, e ter aquela experiência que Deus, o Senhor, nos amou, ao ponto de enviar o melhor presente dos céus, Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos dar essa paciência, essa forma de suportar e resistir às tentações como ele, nosso Cristo, o fez. Agora, a dureza de Jesus. Alguns que diziam, mas esse aqui é o Filho de Deus, porque é mesmo, ou diziam, não é, ficavam naquela insatisfação, naquele impasse entre eles. Mas como nós já temos a certeza que Jesus é o Filho de Deus, hoje, veja, e a dureza de Jesus, quando ele fez uma pregação que causou as multidões a irem embora. Devemos ser tão fortes assim? Então, quando ele expulsou os cambistas, conforme o texto que nós acabamos de fazer a leitura, que está aqui na palavra do Senhor, em João capítulo 2, 13 e 17, como é que fica, meu irmão? Qual o seu raciocínio? Quando ele fez uma pregação que causou as multidões a irem embora. Devemos ser tão fortes assim quanto Cristo, quando ele expulsou os cambistas e comerciantes do templo? Devemos ser tão zelosos ao ponto de defender a casa de Deus ou ofender os outros? Essa aí é uma pergunta que fica para você nunca se comparar com Deus. Deus nós imitamos, mas não podemos nos comparar. O poder, a glória, a honra é dele. E é ele quem faz, e como ele quer, e ninguém pode impedi-lo. O que nos diz o relato de João 2, 13 a 17, que fizemos a leitura, diz, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo ele feito uma razague de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembrem-se, meus irmãos, os seus discípulos, eles lembraram também do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Agora, uma observação. Em toda a história bíblica,
no Novo Testamento, não encontramos nenhum outro trecho como esse aqui, a não ser João 8,44, que Jesus falou, aqueles que estavam ali eram filhos do diabo, porque estavam querendo, de qualquer forma, atrapalhar, não aceitavam a obra de Deus, a palavra de Cristo, até o ponto dele dizer: porque vocês não entendeis a minha linguagem, vocês não são filhos a não ser do diabo. A realidade é essa, Jesus falou. 2 pontos dentro das Escrituras, esse aí e esse que nós estamos fazendo a leitura, onde Jesus pegou na situação da força física e expulsou os cambistas, fez uma rasgada de corda, colocou nas mãos e disse: agora é hora mesmo, vou meter-lhe a trança. Porque, irmãos, tem pessoas que pode falar, pode reclamar, não adianta, pode falar a palavra de Deus, ele resiste até o último ponto. E Jesus, conhecendo o coração daqueles ali, fez logo uma rasgada de corda, colocou na mão e começou a expulsá-lo. Não façais da casa de meu pai casa de negócios. Parece que não tem uma outra coisa que vem aborrecer no mundo a Deus, é fazer da casa de Deus casa de negócio. E o pior é que essas casas que existem pela aí, que dizem serem elas de Deus, os pregadores, os líderes, diz que é casa de Deus. Eles colocam uma gravata no pescoço, um paletó, uma Bíblia, um sapato muito bonito, pretinho brilhando nos pés, e ficam lá dizendo que são filhos de Deus e que a bênção de Deus está com ele, e começa ali a dizer que a casa é de Deus, ali é lugar santo, ali é lugar de Deus. E quando na verdade, pelo que nós observamos aqui na palavra de Deus, João 2, 13 a 17, aqueles que estavam fazendo negócio na casa de Deus aborreceram ao Senhor. E quantos que estão aí na mesma situação, até pior. Lá eles não estão vendendo bois, lá eles não tem cambistas assim não, lá eles não tem camelo, nessas igrejas aí não tem esse tipo de coisa não. Tem uma venda, vendendo na casa de Deus as bênçãos de Deus, vendendo a palavra de Deus, que é o verbo, se fez carne, vendendo agora não é mais essas coisas aqui, esses objetos não. Estão vendendo agora é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que veio do céu sendo vendido nessas igrejas aí, dizendo que são filhos de Deus, que estão na casa de Deus, vendendo ali a palavra de Deus. João disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne e é vendida. É vendida a palavra, o Cristo vivo é vendido. Meus irmãos, que aborrecimento, que discórdia, que confusão estão fazendo dentro dessas igrejas que se dizem serem santas. Homens santos, mulheres santas. Meus irmãos, faz nojo, faz vergonha aos olhos de Deus como estão esse povo. Naquele dia se aproximava a Páscoa dos judeus. Ele subiu para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas, todos assentados ali fazendo uma feira. Tendo feito a rasgada de cordas, Jesus expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Meus irmãos, estão fazendo da casa de oração um comércio que irritou a Cristo. E toda a história bíblica não tem um lugar onde Cristo se aborrecesse e pegasse uma rasgada de corda e fosse querer bater em ninguém, a não ser nesse trecho, quando fizeram da casa de Deus casa de negócio. Como é que está a sua igreja?
Como é que está a sua reunião? Como é que estão? Estão vendendo? Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. Estão fazendo isso? Não, estão vendendo. Se o homem não tem dinheiro, não pode ser um diácono, não pode ser um auxiliar. Se ele não der o dízimo, ele não pode ser nem um porteiro da casa aí onde eles estão. Dizendo que é casa de Deus. Tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Por isso, onde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar com a multidão de pessoas, dizem eles que estão esperando Jesus? Será que Jesus vai levar, meu irmão? Ah, mas vai, eu não tenho nada a ver, eu não sou o pastor, eu não sou fundador de igreja, eu estou lá, eu aprendi, Jesus me chamou. É assim que eles alegam. E eu dou, então ele faz lá o que ele quiser. O dinheiro eu entreguei, lá é entre ele e Deus. Meu irmão, deixe de ser hipócrita. É uns hipócritas. Não estão vendo que quando nós financiamos um bêbado, qualquer ajuda, ele vai se embriagar muito mais? Quando você dá uma ajuda a um drogado, ele vai se drogar muito mais? A mesma coisa quando você dá o dinheiro a um ladrão, ele vai roubar muito mais, vai se manter muito mais nesse cargo de ladrão, não de pastor. Já chega. Onde Deus, o Senhor, nesse momento, está para abençoar um povo tão rebelde? Meus irmãos, Deus é santo. Para entender o zelo de Jesus, lembrar os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Como devemos aplicar o exemplo de Jesus em nosso serviço ao Senhor, serviço do Senhor hoje? Deus é santo. Para entender o zelo de Jesus, precisamos salientar a santidade de Deus. Santo quer dizer separado. Deus é separado de nós em dois sentidos. Observe. Primeiro, ele é o Criador. E nós o quê? As criaturas. É o que nos diz lá em 1 Samuel 2:2-6. Também lá no Salmo 99, versículo 1 ao versículo 3, fala que o Senhor, ele é o Criador. A natureza de Deus é diferente e bem superior à nossa. Este sentido da santidade de Deus se manifesta também, glória a Deus, na criação que ele fez do nada. E nós somos o quê? Segundo, ele é acima de todo pecado e maldade, e assim separado dos homens pecadores. É o que nos diz lá em Josué 24:19-20. E tantos outros textos da palavra do Senhor. Este aspecto da santidade de Deus se manifesta na criação de homens e mulheres com livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de fazer escolhas morais. Esta é a realidade. Deus sempre é o Deus vivo, maravilhoso, separado do homem, porque ele é santo. Deus sempre quis um povo santo. Ele expressou esse desejo na lei dada aos israelitas, lá em Levítico 11:45. Está escrito que Deus sempre quis um povo santo. Pedro chegou ao ponto de falar: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não maneira de morrer, como muitos pensam que santidade é aqueles como os católicos que estão dentro das igrejas católicas adorando um Deus morto, feito de gesso de barro. Esse aí não tem valor para nada, segundo a palavra de Deus. Ele, nosso Deus, expressou esse desejo lá na lei dada aos israelitas, lá em Levítico 11:45. Hoje, ele nos convida a ser o quê? A ser santo. Como eu disse, sede santo porque eu sou santo. E a santidade que serve como base da nossa obediência à vontade de Deus. Então, meus queridos radioouvintes, amigos, esta expressão aqui que nós encontramos em João, Evangelho de São João 2:13-17, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo uma situação lamentável. Ovelhas, bois, cambistas, dinheiro lá à vontade. Fez uma rasada de corda e expulsou a todos. Saiam daqui todos. Não faça da casa de meu pai casa de negócio.
Você que é leitor da Bíblia, meu irmão, lhe faço a pergunta: onde você encontra um trecho como esse em toda a história bíblica? Só esse aqui. No momento que Jesus encontrou negociadores, cambistas, vendedores, compradores dentro da casa de Deus. E o que é a casa de Deus? Casa de oração. Mas o que é que estão fazendo hoje? Covil de ladrões, roubando o povo em nome de Deus e dizendo que estão servindo a Deus. E o povo cego, atônito, sem entender nada, porque não lê Bíblia. O povo gosta de forró, de cerveja, de cachaça, de cigarro, de prostituição, de tudo isso, que isso aí é muito bom para a carne mesmo. Aí ficam lá e nunca abrem os seus olhos espirituais para ouvirem direitinho a palavra de Deus. São tão cegos que saem de suas casas acendendo vela, rezando e adorando imagens feitas da mão do homem, dizendo que são deuses. Quer dizer, esta é a situação. O Deus desse século, segundo o que Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles vendo não compreendam e ouvindo não entendam, para que não resplandeça a glória de Deus na vida deles. Estão todos cegos. Uns cegos adorando demais escultura. Quando eles começam a entender um pouquinho, saem de lá, vão começar a ler a Bíblia, mas continuam cegos, não enxergam um palmo diante do nariz, em meter a mão no bolso e está pagando dízimo. Todos condenados segundo a palavra de Deus. Tanto o que recebe como o que dá dízimo segundo a palavra de Deus. É condenado, é uma pessoa que não tenha nada a ver com o nosso Deus. Deus não mandou vender o seu filho, Deus não mandou vender bênção, Deus não mandou fazer nada de pagamento, tudo de graça, Mateus 10:8. Mas aí estão um bando de ladrões dentro das casas dizendo de oração, e na verdade são covil de ladrões, e ele disse: não faça da casa de meu pai casa de negócios. É isso que estão fazendo, é isso que eles têm feito, e cada dia que se passa fica pior. A situação generalizada dentro dessas igrejas que dizem igreja não são, e o pior, agora estão criando também aquele sapato de fogo, que na verdade chamam de assembleia, e não são mais assembleia, são candombleias. É uma coisa triste, é as candombleias que estão aí levando a mensagem do inimigo, que Deus não mandou ninguém andar pulando e dançando dentro de igreja, não. Deus mandou o homem se converter, se colocar de joelho. A Bíblia diz: aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus serão exaltados. É isso que diz a palavra. Não é ficar se exaltando, pulando, escamuçando, deixando aparecer, querendo ser isso ou aquilo. Então o mundo está contaminado. A vinda de Jesus está próxima. A qualquer momento pode acontecer a vinda de Jesus, e esses que estão aí dizendo que estão aguardando, porque estão dentro de quatro paredes, diz que estão lendo a Bíblia e se prostituindo segundo a palavra de Deus, é uma prostituição, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor. Ele vê o que Jesus manda, mas na verdade ele volta para outro lado. É um adultério. É o que Paulo diz. Porque ele dá o exemplo do casamento. Quando o homem casa com a mulher, ela fica ligada ao homem, ao marido, pela lei. Quando ele morre, aquela mulher tem direito de casar novamente. Se ela for de outro, é um adultério que ela comete. Com vocês também, meus irmãos, é a mesma coisa. Vocês foram chamados para servir a Cristo e não a lei. Se você voltar à velha lei, é um adúltero. É o que nós observamos. Além de adúlteros, muitos efeminados, muitos homens que não querem Deus, ficam dentro dessas igrejas aí dizendo que são igrejas e não são, para roubarem e aprenderem a roubar. Lamentavelmente. Mas Jesus limpou a casa. Jesus limpou a casa. Jesus quer limpar a casa. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Você que está nos ouvindo, meu irmão, já chega. Deus está aborrecido com esse tipo de coisa. Aqui está o exemplo. Deus pegou uma rasaia de corda e começou a querer bater em alguém. Alguém fugiu, correram, e Jesus expulsou todo de lá do templo, porque estavam fazendo casa de negócio. É o que está acontecendo hoje. Essas casas de negócio, dizendo: eu sou dessa igreja, casa de negócio. Eu sou dessa outra igreja, casa de negócio. Tudo casa de negócio. Só quem rica são eles, os pastores, e os pobres que estão sendo lá vítima desses ladrões, também, cada dia que se passa, fica pior. Por quê? Porque eles estão lendo a Bíblia e ficando mais cegos do que era antes. E é melhor, diz a palavra, não conhecer,
porque quando conhece e não sai do erro, é a pior coisa que tem. É o que mais acontece. Muitos que estão até conhecendo, mas continuam no erro. Isso é lamentável. Tenha misericórdia da sua alma. Nosso conselho, nossa palavra nesse dia aqui é a respeito dessa situação que Jesus limpou a casa e que você também é casa de Deus, tem que ser limpa. Deixe o Espírito Santo de Deus limpar a sua casa. Deixe o Espírito Santo de Deus limpar seu coração. Retire essa maldade do seu coração de querer comprar Jesus com dinheiro ou vender Jesus por dinheiro, porque nós somos pessoas compradas, não com dinheiro, mas sim pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar poderosamente as nossas vidas, cada dia, Senhor, nossa fé, e que a gente viva para a glória do teu santo nome. Todos aqueles que nos ouvem, Pai, que o Senhor venha abençoar de uma forma maravilhosa. Te peço e agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.